Eu posso passar dias aqui te contando história após história de como obedecer os testemunhos simples que o Espírito Santo traz do lado de dentro tem gerado depois resultados extraordinários. Mas o resultado pode ser espetacular. O processo continua sendo simples. Quem está entendendo? Então, decisões que eu tenho tomado, experiências que eu tenho tido, que a maioria delas tem em comum a disposição de obedecer o testemunho interior. Eu tenho um exemplo clássico que ele ilustra muito isso. Um dia eu entro no escritório de casa, entrei para pegar alguma coisa, não estava nem trabalhando, estava de passagem com pressa. Quando entrei me veio um impulso, liga para fulano, o pastor amigo. Nós os homens não temos mania de ligar para falar nada. O homem é muito racional, objetivo, tipo, tem que ter um motivo, um propósito, tem que ser rápido, tem que ser... Pensei, ligar para quê? Não tenho nada para falar. Aquele negócio dentro de mim, liga. Pensei, eu não quero ligar. Meu coração está mandando ligar. Vamos ligar. Passei a mão no telefone, liguei. O camarada atende. Quando ele atende, que surpresa você me ligando. Eu falei, pois eu estou tão surpreso quanto você. Eu não sei nem o que falar, não sei para que eu estou ligando. Quando eu falei, eu estou tão surpreso quanto você, o testemunho interior vem de novo e diz, pergunta para ele se antes do telefone tocar, se ele estava orando por uma provisão de R$3.000. Aquilo foi preciso. Falei, amigão, por acaso antes de eu te chamar, o telefone tocar, você tinha acabado de orar por uma provisão de 3 mil? Estava orando por uma provisão de R$3.000? Ele falou, eu tinha acabado de orar quando o telefone tocou. Eu pensei, Deus está me usando para confirmar que eu vi a oração do homem. Porque testemunho interior diz, pega o número da conta, transfere. Eu pensei, o que é que eu tenho a ver com isso? Pediu para tu. E eu que tenho que dar? Mas eu lembrei, o testemunho interior é um guia seguro. Falei, me passa o número de conta que eu vou transferir. O abençoado do outro lado falou, o que é que você tem a ver com isso? Falei, estava pensando a mesma coisa? Aí eu falei para ele, me diz uma coisa, eu tinha como saber que você tinha acabado de orar e por quanto você orou? Ele falou, não. Falei, a mesma voz que mandou eu te ligar. E você sabe que eu não costumo fazer isso. A mesma voz que me disse isso, me mandou transferir. Você quer mesmo brigar com essa voz? Ele falou, anota o número da conta. Eu fiz a transferência. Um dia eu estou contando isso, um engraçadinho do auditório disse, liga para mim. Eu, para não deixar a bola quicando, falei, vai orar primeiro para Deus mandar ligar. Mas sabe, nós podemos viver a liderança do Espírito Santo. Tem horas que essa orientação ela pode vir de uma forma mais espetacular. Eu contei como Deus falou comigo com muita clareza a respeito do meu genro, anos atrás, sobre quem seria minha nora. Às vezes você tem experiência e fala, uau, de onde que veio isso? Mas não é toda hora, não é todo dia. Um dia eu estava dirigindo de Curitiba aqui para São Paulo, na 116, ela ainda não era toda duplicada, e lembro de uma fase que tinha uma serra lá chata demais, a gente, né, além do perigo, ela estava cheia de radar para andar 60 por hora. Eu cansado, saí de viagem já cansado, falei para minha esposa, quer saber, eu vou ficar atrás de um caminhão desse. Ele sabe onde tem radar, esses caras são experientes, deu para perceber o jeito que ele dirigia. Quando ele frear, eu freio, quando ele correr, eu corro. Eu vou ficar atrás dele até essa serra acabar, eu não estou com pressa nenhuma, e eu vou me conduzir aqui porque eu estou cansado demais para ficar pensando, para ficar prestando atenção demais. E eu lembro de ter feito comentário, eu estou atrás do caminhão já há um tempão. Mesmo quando tinha faixa dupla, não passava ele. E eu estou ali, atrás dele. De repente, do nada, vem algo dentro de mim, sai de trás do caminhão. Eu levei um susto. Hã? Aquela coisa dentro de mim, sai de trás do caminhão agora. E era um tom de voz que me parecia ser urgente. Eu simplesmente checo os retrovisores, não tem ninguém, piso no freio, começo a distanciar do caminhão e mudo de faixa. Foi o tempo de eu mudar de faixa. Eu vi sair debaixo do caminhão o corpo de uma pessoa. Um ciclista tinha acabado de ser atropelado, rodado do caminhão e o eixo era alto, não pegou ele. Mas se eu estivesse atrás, era eu que teria pego. E no momento que eu saí, o caminhão freia brusco, então assim, ele voltou muito rápido, a distância que eu tirei encurtou, era possível que eu ainda também tivesse batido na traseira dele, mas antes de eu ultrapassá-lo, deu tempo de ver aquele corpo. E eu fico pensando, e se eu não obedecesse aquele testemunho interior? Muitas vezes nós estamos vivendo tragédia, a gente fica pensando, Deus tem um plano, um propósito. Muitas vezes Deus tem que ter o plano em cima daquilo
que nós fizemos de errado para consertar, gente. Não que ele queria isso. Paulo adverte antes do navio que iria levá-lo para Roma, sair de Creta. Ele diz, é melhor ficar nesse lugar. É melhor a gente não ir a lugar nenhum. Vejo que a viagem vai ser danosa, com perda para o navio, para a carga, para nossas vidas. E depois, lá no meio do caminho, Paulo faz o papel da mulher no casamento. A maioria dos maridos sabe quando ouve um conselho, a chance de terminar com a mulher dizendo, eu falei, eu te disse, é enorme. Paulo diz, vocês não deveriam ter partido de Creta para evitar esse dano e a perda. Aquilo tudo podia ser evitado, era só ouvir o testemunho. Agora, quando Paulo lá atrás diz, vejo que a viagem será, ele não está falando que ele via literal. O vejo é um antevejo. A linguagem que o crente gosta, estou sentindo. Outro dia um falou para mim, pastor, estou sentindo que vai dar ruim. Falei, então não faça. Agora, quando nós começamos a obedecer os testemunhos, nós podemos evitar muito prejuízo. Mas melhor do que isso, à medida que nos exercitamos em fidelidade nos pequenos testemunhos, somos promovidos para experiências maiores. Eu sei que tem um combo de fatores. Por exemplo, alguns não conseguem discernir o testemunho do Espírito Santo no seu espírito. Porque quando você nasce de novo, seu espírito é tratado na Bíblia como um menino recém-nascido, que precisa do leite espiritual para crescer. A gente não tem toda a percepção. Mas à medida que vamos nos desenvolvendo espiritualmente, deveria surgir sensibilidade. Um outro diferencial é o seu próprio envolvimento com a palavra. Hebreus 4:12 diz que a palavra é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir espírito e alma juntas e medulas. E ela é apta para discernir os intentos do coração. Ela, além de trazer à tona o que está dentro de nós, ela separa espírito de alma. Espírito é o lugar onde Deus fala, a alma é o lugar das suas emoções e pensamentos. Quanto mais eu e você nos envolvemos com a palavra, mais nós conseguimos separar o que é a gente do que é Deus falando. Quem está entendendo? O apóstolo Paulo disse, se eu orar em línguas, meu espírito ora. Quando eu e você gastamos tempo orando em línguas, eu aprendi há muito tempo atrás a fazer isso diariamente. Quanto mais eu e você oramos em línguas, mais nós exercitamos o nosso espírito e desenvolvemos uma sensibilidade para perceber o que Deus está falando. Eu sei que é um combo de coisas, não vou limitar uma. Mas à medida que eu e você vamos nos exercitando no testemunho interior, muito do que eu falei está sendo praticado e nós seremos promovidos. E a chave para viver o sobrenatural não é que alguém tenha que botar a mão na sua cabeça e a unção tenha que vir como um raio sobre a sua cabeça. Mas o que eu e você precisamos é de sensibilidade à direção dele. E à medida que correspondemos, ele vai fazendo as coisas. Ele vai nos guiando, ele vai nos conduzindo. Quem está entendendo? Eu gostaria que a gente ficasse em pé para parecer que está acabando. E a gente pudesse ter um tempo de oração. Porque acredito que mais importante do que apenas a gente considerar algumas verdades é que a gente se exponha não só ao que Deus está falando, mas aquilo que Ele está fazendo. Finado pastor Yong Cho, e dizia que se nós orássemos mais pelas palavras recebidas, a gente desperdiçaria menos o poder de ação e de atuação dela nas nossas vidas. Eu gostaria que nós pudéssemos clamar a Deus por sensibilidade ao Espírito Santo. Isso não significa que ele tenha que falar de forma mais forte ou barulhenta. Às vezes é só você sintonizar. A maioria de nós hoje já não usa o rádio como antigamente. É interessante que às vezes você pode ter o emissor, a estação de rádio, mandando um sinal perfeito, forte, intenso. Mas se o receptor, que é o aparelho de rádio, não sintonizar direito, você pode ficar com a frequência ruim, chiados, com dificuldade de entender. Mas quando você vai ajustando a frequência, o receptor se ajusta ao emissor das ondas de rádio, a comunicação fica perfeita. Eu acredito que quando falamos de Deus, a estação emissora está mandando sinal o tempo todo. Mas às vezes eu e você estamos fora de sintonia. E nós precisamos entender por que tempo com Deus é necessário. Não é um protocolo religioso. É uma capacidade que vamos desenvolvendo à medida que nos entregamos, de criar percepção, sensibilidade ao Espírito Santo. Atos 13 fala de um grupo de líderes da igreja de Antioquia, jejuando e adorando, ministrando ao Senhor. Essas práticas espirituais
Elas vão nos levando a um lugar de conexão, onde fica mais fácil perceber o Espírito de Deus se movendo e falando. E em você podemos viver histórias extraordinárias. Quando era garoto, eu via principalmente os pentecostais testemunhando. Digo os pentecostais porque tinham as experiências que eu não tinha. Mas eles tinham um estilo de comunicação diferente onde eu cresci. Porque tudo era com muita empolgação, com muita eloquência, com muito fervor. E às vezes eu ficava ouvindo essa história dos caras e me dava um misto de alegria com tristeza. Alegria por ele, que eu pensava que bom que ele experimentou isso. E eu não duvidava não. Mas me dava um misto de tristeza, porque eu pensava, nunca vai acontecer comigo. Esse negócio está fora da curva, está fora do alcance. Mas eu lembro do dia que eu entendi que o limite não está em Deus, o limite está em nós. E nós podemos vencer. E quando eu comecei a ter experiência com Deus, eu comecei a ver pessoas me tratar da mesma forma que eu me tratava os outros. Eu lembro de um médico que me atendia nos primeiros anos do meu ministério pastoral. Ele testemunhou muitas das curas que eu experimentei em diagnósticos que ele fez. E sempre que eu vinha com uma história de intervenção de Deus, ele falava a mesma coisa: pastor, essas coisas só acontecem com o senhor. Conosco os meros mortais não. Eu falei, enquanto você acreditar desse jeito, você está debaixo de uma sentença, seja feito conforme a sua fé. Falei, enquanto eu acreditei desse jeito errado que você acredita, eu não fui a lugar nenhum. O que você precisa acreditar é cada um, eu repito, cada um de nós, sem exceção, pode ter uma comunhão, uma conexão com o Espírito Santo, pode viver a liderança dele. E ele pode falar conosco coisas incríveis, extraordinárias. E nós vamos vê-lo fazer cada vez mais. Eu creio que Deus está desejoso de restaurar o sobrenatural na sua igreja. Eu creio que nós estamos vivendo uma estação profética de restituição de muita coisa. E há uma convocação de Deus. Pode dizer, nós não vamos só aprender, nós vamos mergulhar, nós vamos corresponder com Deus, nós vamos tomar decisões nele. Eu gostaria que nós orássemos dizendo, Senhor, nós não vamos pedir para o Senhor falar. É claro que o Senhor quer falar. Nós vamos orar dizendo, nós queremos te ouvir, nós queremos sintonizar com o Senhor, nós queremos aprender a dar ouvidos, a dar crédito ao testemunho interior do Espírito Santo. Nós queremos ser treinados para isso. Eu já tive muito momento que eu falei para Deus, não estou duvidando do Senhor, estou duvidando de mim. Não tenho certeza se eu estou te ouvindo. Se eu tiver certeza que eu estou te ouvindo, eu vou com tudo. Então minha dúvida não é do Senhor. Se eu tiver certeza que o Senhor falou, eu sei que merece confiança. Mas eu dizia para Deus, às vezes eu não tenho certeza se eu te ouvir. Então às vezes quando eu tinha um testemunho interior e não estava seguro, eu começava a orar por mais. E fala mais, fala mais. E normalmente, assim como você vê um Gideão insistindo, eu falo de um jeito, fala do outro, fala. À medida que eu e você reconhecemos nossas limitações, para nos mover no nível do que Ele já deu, Ele misericordiosamente pode nos oferecer mais. O problema é que muitas vezes a gente não ora por isso, a gente senta e espera de forma passiva, vamos ver o que acontece. E a gente pode provocar isso por meio da oração.